Esse projeto é realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2021, Lei Municipal número 9440. Nada é suficiente. Seria possível a gente conseguir realmente parar tudo? Parar todas as nossas atividades, compromissos e realmente ficar sem fazer nada? Bom, esse exercício mostrou o quão difícil é você realmente parar e não fazer nada. Nesse momento ao qual você dá um stop na sua vida, parece que tudo acontece. O movimento na rua fica mais intenso, a vida parece fazer mais barulho. Aliás, como o nosso mundo é barulhento. O tempo todo tem alguma coisa acontecendo, enquanto você tenta parar e ir na contramão do não fazer. E aparecem vontades, delírios, até coisas que você acha que vão te atrapalhar. E se você acha que é fácil ficar sem fazer nada, experimente. Veja o quanto você consegue ficar sem fazer nada. Por exemplo, eu, enquanto estava aqui gravando, tudo estava acontecendo ali fora. Gente gritando, pessoas parecendo que estavam mexendo no portão. Fiquei até um pouco assustado. Quase que levanto para ver o que está acontecendo. Bom, mas você percebe que tudo isso é ilusões da nossa cabeça. As manifestações aonde a mente brinca nesse jogo são inimagináveis. Você pode pensar os compromissos que você tem, as demandas que eu tenho para hoje. Nossa, que vontade de pegar o celular e poder ver se está subindo as criptomoedas ou descendo, ou quem que mandou mensagem para mim, ou a demanda que eu preciso fazer para um festival que vai acontecer logo mais. E o dia de amanhã? Caramba, quanta coisa que eu tenho para fazer amanhã. Será que eu levo tudo isso para a cena? Será que tudo isso fica implícito? E aí eu vejo que talvez não é o personagem que está em cena, mas sim esse personagem, Tiago, ao qual se meteu num monte de coisas e que não consegue resolver. Mas então vem justamente a grande pergunta desse experimento. Seria possível entrar em cena sem carregar tudo isso? Sem carregar todas essas angústias e medos e provocações que eu tenho no meu dia a dia? Simplesmente deixar como se eu fosse um objeto em cena. Enquanto estava aqui parado olhando para tudo, eu falo, puxa, como os objetos, como os inanimados, eles só cumprem a função deles. Bom, talvez não é essa a questão. Não de ser inanimado ou não. Porque o não fazer nada não é só não ter uma ação. Não é só aquietar a mente. A mente. Realmente ela não para. E não estou falando de coisas fisiológicas, por exemplo, parar de respirar. Seu corpo coça. E será essa coceira uma ansiedade?
talvez a fome. E novamente a cabeça não para de pensar. Acaba surgindo tanta informação. As coisas que eu estudei para fazer, por exemplo, esse projeto, que, olha, valeu, viu, Nelson Seixas? Se não fosse por você, eu nunca teria estudado ao fundo. Por exemplo, a arte cavalariesca do arqueiro Zen. Ou então, Yoshi Oida, em seu Ator Invisível. E por mais que eu tenha estudado, por exemplo, na arte cavalariesca, você vê métodos incríveis de como agir não agindo, que vem do taoísta também, dos taoístas, né? Do Tao. Mas como aplicar isso? Como você fazer uma ação livre? Mas me parece que essas angústias não são só experimentadas por mim. O Antônio Filho tenta procurar essa ação por várias maneiras, de vários exercícios, de diversas formas. Dentro do exercício de Rasa Boxes, que eu recomendo muito que você que está escutando e assistindo esse vídeo, procurar saber aonde você passa além de várias emoções dentro de um jogo, o atleta das emoções. Você tem um estado chamado Shanta, que é o estado de observador. É o estado onde você tenta eliminar o máximo possível de críticas e julgamentos dos seus pensamentos e da forma que você predomina certo ou errado e apenas observa o jogo. Esse estado de Shanta me deixou fascinado. E foi, acho que por conta dele que eu fui buscar esse exercício. E como esse exercício na Coreia tem funcionado, um atletismo aonde você não faz nada, uma proposta realizada pela artista plástica Whoops Young, em que em 2016 ela propôs essa ideia, vendo que muitos dos conflitos dela vinha por um motivo que é não dar um tempo para não fazer nada. E eu falo não fazer nada mesmo, não mexer no celular, não fazer nada. E isso virou uma competição. E se você acha que é fácil, isso tudo é uma grande bobeira, poxa, então eu te convido a fazer parte então do próximo Atletas do Nada, ao qual nós vamos realizar a partir do próximo ano. A gente vai deixar inclusive as fichas de inscrições, né? E você pode participar com a gente. Se você acha que consegue ficar um bom tempo sem fazer nada, e a gente fazer isso de forma muito alegre e competitiva. Porque não é fácil. A angústia vai crescendo, as neuras vão surgindo, e todo esse balanço, toda essa bagunça, essas cobras e lagartixas que saem simplesmente por fato de você não fazer nada. Parece que você se sente sei lá, fora do mundo. Tudo está girando, tudo está acontecendo, todas as coisas estão se movimentando e você está sem fazer nada. É estranho demais. Mas também, alguma hora essa loucura tem que acabar. Até quando a gente vai estar correndo para fazer as nossas coisas do dia a dia? Até quando a gente tem que pagar as contas? Até quando a gente tem que crescer? Até quando a gente tem que fazer tudo isso? Será que algum dia a gente simplesmente pode parar e não fazer nada? Simplesmente parar. E olha, isso é uma coisa muito difícil, porque eu, inclusive, só consegui parar por conta desse exercício. Eu só consegui parar porque eu me dediquei um tempo a fazer esse projeto, onde eu parei algumas vezes. Algumas vezes foi na represa, outras vezes no calçadão da cidade, e as pessoas olhavam simplesmente um cara sem fazer nada. Isso só me faz pensar, o que mais eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que chegar? Para chegar nesse estado aonde eu não preciso mais fazer. E se eu conseguir realmente chegar nesse lugar aonde eu não preciso fazer, será que as coisas não aconteceriam naturalmente? Será que a minha ação seria livre e eu não estaria fazendo por obrigação? Simplesmente me levantaria e começaria a fazer.
Assim como o sol não faz nada, mas brilha. Ilumina o dia a dia de todo mundo. A rosa, que exala seu perfume, não faz nada, ela só é a rosa. Parece que a vida seria muito mais leve e muito mais tranquila se fosse assim. Novamente eu volto a frisar que nada é suficiente. Cara, eu tenho trabalhado bastante na questão do aqui e agora. Sabe? Tipo, estar presente, que é o único ponto que existe de fato. Eu acho que assim. Eu fui um pouco por esse caminho, mas eu acho que eu tô indo numa outra coisa assim. Porque aqui é tempo, é espaço, aliás. Agora é um tempo. Sim. Só que agora é um tempo com passado, presente e futuro. E de qual agora você está falando? Com qual presente? Desde que a gente conversa. Então, mas esse que você conversa é um ponto de referência. Como pode ser o ponto de referência de você há uma semana, um mês atrás aqui. Entendi. É só um ponto de referência. Sabe O que... principal é você. sabe que eu tava Entende? vendo? Até nessa questão, porque a gente tá falando da mesma coisa, talvez de óticas diferentes, porque quando você me eu fala... falo porque o termo que as pessoas estão usando, a forma como elas estão entendendo, eu entendo quando vira você o fala passado aqui do agora. agora. E aí elas estão falando, fica presente, só que elas esquecem, por exemplo, que tem um futuro. E que o futuro vai vir, tá ligado? E aí elas deixam de fazer as coisas, e elas vivem quase um carpe diem, como se... Mas não um carpe diem de viver bem, por exemplo, essa brisa maravilhosa, mas o carpe diem de fazer loucuras, de ficar muito doidas, que é legal também, eu fico, não tenho, mas de fazer isso de uma maneira que prejudique ela no amanhã. Aí amanhã ela reclama. Né? Porque elas vivem como se não tivesse amanhã. Mas vai ter elas amanhã. vivem, então, mas elas vivem nesse supostamente aqui agora. Por isso que eu não tô usando mais esse aqui agora. Eu entendo. Seria até pra tomar cuidado com as pessoas, eu não falo mais. Quando as pessoas entendem como você, eu falo, mas entende. Mas é lindo isso. Porque quando a gente fala de agora, né, as pessoas já vêm cheia de coisas. Nunca eu escuto você como se fosse uma primeira vez. As pessoas esquecem disso. Que é o que a gente pode fazer, né? Por exemplo, eu vou pensar numa memória. As memórias traumáticas, por exemplo. Só que as pessoas têm muita dificuldade disso. Porque as pessoas olham um trauma, elas se emocionam e elas carregam toda a vivência, todo o olhar, todo o preconceito, a pré-noção que ela teve até aquele momento com relação àquele trauma. Ela não olha o trauma como se tivesse acontecido a mesma coisa com uma outra pessoa. Como é que eu olharia isso? Colocar até como se fosse uma dramatização ali, né? Você contando a história para uma outra pessoa. Não, e pra você mesmo. Isso, porque você tá se assumindo, olha, como é que foi aquela história minha? Como é que eu vivi aquilo lá? Aconteceu isso, eu senti isso, opa, mas eu não preciso sentir de novo. Ok, eu senti. Foi aquele momento, foi dor, ou então foi um prazer incrível. Foi, ok. Mas nesse momento eu estou só observando e posso ressignificar isso. Ou prazer de volta, não, se foi muito bom, se eu gostei, se faz sentido, e se... Isso é muito vivenciado para quem medita. Né? Para quem medita isso é vivenciado bastante. Sim. Você revisitar essas coisas. coisas. Um passo a mais, né? Eu tenho buscado muito assim e pensado muito na questão da sabedoria, tá ligado? Porque a sabedoria necessariamente não é o conhecimento. Isso é uma outra coisa que eu tenho diferenciado e tenho tomado cuidado, porque as pessoas falam assim: fulano é uma pessoa sábia. Eu falo, não, fulano tem conhecimento. Não necessariamente porque ele tem conhecimento de uma causa, ou que ele tem conhecimento de algo daquilo ou daquilo outro, que ela sabe do que ela está falando. Porque o conhecimento, porque você vai ter a informação, por exemplo. É uma informação, isso daqui é uma pena, certo? Aí você vai ter o conhecimento de saber que essa pena
é de um pássaro X. Depende do pássaro, tá? Vai ser de um pássaro X. Aí você vai ter a sabedoria de, por exemplo, como um xamã, usar essa pena para fazer um ritual de limpeza, ou usar essa pena como um enfeite, que você vai invernizar ela e tal, vai deixar ela lá na estante. Entendeu? Aí isso é uma sabedoria. Você está usando o teu conhecimento tanto para você, para o outro, ou só para você, ou só para como enfeite mesmo. Entende? São categorias diferentes, assim. Então, quando você consegue ter essa sabedoria de a empatia com você, com o outro e tal, porque o conhecimento já está ali, o trauma, a vivência, a história já está ali em você ou no outro, ou, né, quem vai trabalhar, já está ali. Agora, como é que você consegue ativar aquilo com sabedoria de uma Porque a gente está outra condicionado o olhar? tempo todo. Que aí a meditação ajuda Sempre a gente muito. coloca nossas memórias, o que a gente aprendeu desse conhecimento, né? E nunca deixa só você, assim, sabe? Cara, por mais que eu pesquisei na questão do distanciamento, do não atingir uma meta, sabe? Parece que quando a gente vai pra cena e tem uma marcação, a gente tem que atingir a meta da marcação, né? E aí a gente coloca tanto peso em cima daquilo, aí nessa questão de não agir, fazer a meta, né? Fazer não meta, né? Fazer a ação, mas sem agir, me veio o Ator Invisível. Você tinha me falado do livro do Yoshi Oda. Yoda, né? É. E ele vem trazer, cara, tanta percepção no corpo, os 9 orifícios importantes para o nosso, para a gente se concentrar e tudo mais, né? A questão da coluna, dos sentimentos que vêm a partir da coluna. Que eu acho que assim, cara, a pessoa é mestra, né? Ela não é qualquer um, ela é mestra, tentando passar como ela aprendeu esse conhecimento tão milenar, né? Samadhi, cara, eu vi que ele limpa a cena, ele vai apresentar, ele limpa todo o ambiente, como se ele estivesse limpando ali junto, né? Parece ser tipo assim, mas como assim? Como ele está sendo invisível nessa questão, né? Não tem nada dele ali, mas é porque parece um exercício mesmo. De você permitir a arte acontecer, né? Isso. Que é o que a gente se põe na frente, né? Por isso que eu falei o lance do cachimbo, por exemplo, quando eu tenho ido pra cena, tenho feito os exercícios, eu faz uns 2, 3 meses que eu não tô ensaiando mais, que eu tava ensaiando nem tão assim. Parei de ensaiar e comecei a estudar para eu poder escrever um novo roteiro, que eu vou refazer ele numa outra ótica, misturando essa questão desse nada, desse vazio, só que ao mesmo tempo não só individual, mas social também, né? Então, por exemplo, vou usar em um momento ali, né? O ali vai ser um quadrado, com fita crepe no chão, em que eu vou falar ali, vou apontar e aí eu vou descrever. Ali aconteceu tal coisa. Ali uma senhora, 65 anos, limpava o chão, limpava todo o teatro, e ia para casa com dinheiro para poder sustentar os filhos e tal. Então eu estou trazendo tanto a questão pessoal da vida dela, relacionando ao teatro, mas relacionando ao social mais amplo, que é a questão econômica, de que ninguém dá valor a quem limpa o palco, todo mundo dá valor a quem está na frente do palco, e esquece todo o processo que veio antes, que precisa ter, e que se não tiver, né, não acontece o espetáculo, enfim. Então você está se saindo dali, e só que ali ainda existe. Entende? Tipo... E quando a gente aponta esse ali, é bom a gente, quando a gente demarca esse ali, porque a gente põe um foco, né? Sim, para as pessoas é importante isso, exato. É igual, por exemplo, na vida. A gente fala de teatro, mas pensando na vida, né? Como você falou muito bonito a questão de deixar a arte acontecer, né? Como que a gente deixa a vida acontecer? Exatamente. Chegou também um certo momento aí na pesquisa, que é tipo assim, o que é não ação? Lógico, eu vou fazer o exercício lá, quero muito fazer baseado no que a
a Ups Yang fez lá na Coreia, que a gente viu em 2016, do Atletas do Nado e tudo mais, eu quero muito fazer. Para o próximo ano a gente vai estar fazendo isso aí. Eu já estou até marcando as datas. O que a gente tá fazendo? Então. Mas essa é a questão. Tipo assim, a gente não... Cara, a gente tá aqui fazendo um cachimbo olhando o pôr do sol, né? Ah, mas vocês estão fazendo alguma coisa. Vocês estão fumando um cachimbo e olhando o pôr do sol. Mas é despretensão, sabe? Quando parece que você tem que fazer alguma ação, você tem que fazer, aquilo te dá um peso, te dá uma canseira, te dá uma... né? Não é leve. Que é mesmo lance que eu tava falando da marcação. Como é que você faz uma marcação sendo leve? Né? Como é que você dá um texto sendo... só o texto, sabe? Só o que o espetáculo propõe, sem ter a tua intervenção, sem ter o teu... nossa, tem que decorar esse texto. Até vai entrar um pouco do seu. Uhum. Principalmente na tua escolha. Mas mesmo quando é a escolha do outro, vai entrar o seu. Porque você não tá se apagando. Isso. Você tá ficando invisível, não se apagando. É diferente. Cara, eu acho que não é a solução para todos os problemas, mas eu vou falar que boa parte delas se resolveria se mais pessoas fizessem isso. Se permitissem, sabe? A esses momentos assim. Algumas infelizmente não podem por conta do sistema, né? Exato. Que aí entra essa questão do sistema capitalista e tal. Não, o tempo todo. As pessoas agora, por exemplo, hoje é feriado aqui em Rio Preto, as pessoas devem estar assistindo Netflix. Então, mas essas ainda poderiam. Eu falo aquelas que não têm opção. Por exemplo, 19 milhões de pessoas que precisam lutar para poder comer durante o dia. Mesmo hoje vai precisar ir atrás para poder comer, tá ligado? Uhum. Essas pessoas não têm condição de parar, tá ligado? Aí entra o que Marx fala, né? Primeiro você mata a fome das pessoas. Por exemplo, tem um pessoal estudando uma coisa que é quando eu falava disso, o pessoal me chamava de louco, né? Hoje em dia eu falo que eu sou um louco que estuda pra ser louco. Que é o que um pesquisador, o Milay, Csikszentmihalyi Milay, eu não lembro que país que ele é, mas ele chama de flow. Aí você entra nesse estado tão profundo que é difícil até falar as palavras, né? Como é que você fala? Se eu tivesse marcado não ia dar tão certo, cara. Olha. 1 hora praticamente. Desde quando eu comecei a filmar até agora.